Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 26 de janeiro de 2026, nós vamos para a quarta parte aqui do livro As Raízes Ocultas do Bolchevismo, que a gente pode falar do comunismo, né? Que o bolchevismo é o braço, vamos dizer, armado do comunismo. O subtítulo é da filosofia cosmista, que a gente está explicando o que é isso, ao marxismo mágico. Olha que interessante. Então, realmente, a origem, será que simplesmente o comunismo e o marxismo é um pensamento político, é uma ideologia política ou tem uma origem esotérica, oculta, né? E a gente vai destrinchar. Esse livro é muito bacana, do Stephen E. Flowers. Bom, quarta parte, se você não assistiu as três primeiras, volta lá, pega do começo, né? E se você tá com a gente já aqui, então vamos embora, vamos continuar. Antes da gente começar, pessoal, olha só, vou dar o recado que eu sempre dou, né? Olha só, aqui em cima tem os pôsteres dos quadrinhos que eu já lancei. Tá faltando um que é um outro dia, mas temos aqui os 8, né? Já publiquei 8, tá bom? Então quero apresentar para vocês, todos são roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinhos. Se você nunca leu um quadrinho na sua vida, é igual ver um filme, é igual ver um seriado, tá? Inclusive, em esses três aqui, o Lambo e o Prédio e o Knock Me Out, eu fiz trilha sonora no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê. Realmente é tão imersivo, você tem a sensação de estar vendo um filme, tá? Então, esses dois aqui, o Lambo e o Prédio, são os últimos que eu lancei. São para todas as idades, então você que tem criança pequena, você quer estimular a leitura nelas, quer ter um tempo de qualidade, você lê com elas. Esse material é sensacional, tá bom? Agora, é para todas as idades, então o adulto também vai curtir, vai se divertir, vai se emocionar. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, uma homenagem aos filmes inspiracionais dos anos 80, como Rock, Karate Kid, onde os personagens têm que superar os seus limites para encontrar o amor. Então, apesar de ter essa parte toda de arte marcial, também tem uma parte de romance. Então é para homens e mulheres vão gostar, vão curtir bastante. Temos aqui Um Outro Dia, que é um drama sobrenatural sobre os desafios que o jovem encontra quando ele entra na faculdade, né? Toda a questão de doutrinação política, de sexo, de droga, dependência química. Então, assuntos sérios, né? Muito atuais, mas que a gente trata aqui de uma forma muito especial, que tem esse spin, esse twist sobrenatural. Então não percam, realmente vale a pena. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura já há anos atrás com essa história aqui, vale a pena. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, pessoal. Olha só, aqui abrangendo um pouco do que a gente vai falar hoje, né, do que eu trato aqui no canal, toda essa questão de sociedades secretas, nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética, né, transhumanismo, escatologia. Então, realmente, se você quiser entender isso de uma forma sintética, né, sintetizado, resumido, mas com uma história incrível, vale a pena demais, tá bom? É incrível, realmente. Eu sou suspeito para falar, mas vale a pena demais. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante, para quem gosta de emoções fortes, adrenalina, né? Aqui ação sem parar, mas com uma mensagem de redenção no final incrível, de como você enfrentar o mal, né? E vencer o mal com o bem, não esmorecer. Então todo esse material, pessoal, essas 8 histórias você pode adquirir diretamente, peraí, esse aqui não. Você pode adquirir diretamente comigo no meu site filipefolgose.com. O link eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na caixinha de descrição. Aproveita, já clica no sininho, se inscreve no canal. Mas você pode adquirir por lá, você pode conhecer as histórias, né? Ler as sinopses, tá bom? Tem combos que você pode já comprar os combos. E também, se você preferir, você pode pedir através do meu Instagram. O link eu vou deixar aqui embaixo também, @Felipe_Folgose. É só mandar uma mensagem, eu explico como você recebe em qualquer estado do Brasil e outros países também, tá? Aqui embaixo eu deixo também o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, se você quiser assistir por lá, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quiser apoiar o canal, é pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que apoia o canal, muito obrigado. Então, vamos lá retomar, pessoal, onde a gente parou aqui. Então, olha só, né?
Dizer que o marxismo falhou, né, pelo fato histórico de que a União Soviética né, acabou, foi desmontada, vamos dizer assim, é errar, né, em ter a perspectiva, né, de que na verdade a esquerda continua ativa, né, e esse é um ponto persistente do bolchevismo, né, que é um programa de aquisição e perpetuação política e econômica, né, de tomar o poder, né, e essa elite dominante, né, através dos seus políticos, né, dos seus asséquios políticos, independente da União Soviética ter terminado, pessoal, eles continuaram se infiltrando né, nos países, né? Então, por exemplo, logo, né, quando a União Soviética caiu, um ano depois foi fundado aqui na América do Sul e Central, vamos dizer assim, o Foro de São Paulo. Para o quê? Tentar, né, vamos dizer, fazer meio que uma franquia, né, deles aqui. E nos Estados Unidos continua, né, na verdade, em todos os países ocidentais, esse pensamento revolucionário, né, que na verdade é promovido pela uma elite, é sustentado pela uma elite financeira, né, os bancos. E isso que o jovenzinho doutrinado de esquerda ele não consegue entender. Que quem promove, quem sempre apoiou, pessoal, a esquerda sempre foram os banqueiros, né? Foi a forma deles tomarem o poder, né? Se escondendo por trás de uma ideologia, né? Mas, né, vamos continuar aqui. Então, a esse respeito, o marxismo e o bolchevismo, né, seja qual o nome que você quiser dar, né, ele permanece sendo uma ferramenta efetiva, né, para essa elite, porque essa elite, né, que pratica esses pensamentos, eles são experts em identificar e explorar a fraqueza da cultura, né, aonde eles vão infiltrar, das culturas em determinados países, onde eles vão se infiltrar para o quê? Para undermine, né, para subverter essa cultura, né, e a substituir, né? Então, principalmente o que? As culturas cristãs, né, países com uma base cristã, porque claro, né, quando eles têm o poder, eles obrigam o ateísmo, né? Aí eles proíbem, né, a prática religiosa. E agora, quando eles ainda não estão em poder, como que eles vão subvertendo a moral e os costumes? É verdade, pessoal. Com isso, promoção de droga, promoção de né, libertinagem, promoção de sexo, promoção de ideologia de gênero, promoção de, né, discurso antifamília, consumismo, hedonismo, né? Tudo para o quê? Principalmente nos jovens, fazer uma mudança de mentalidade, né? Lembra o documento que eu li aqui para vocês já, né? Aquela tese chamada Mudando as Imagens do Homem, né? Changing the Images of Man. É o que? Exatamente para mudar o próprio conceito do homem. Então a gente está chegando nessas questões hoje em dia como transhumanismo, por exemplo, é isso. As pessoas se verem sem não se reconhecer mais como ser humano, querer ser algo além do ser humano. Eu sei que pode parecer maluco isso, mas é fato, pessoal. E você vê essas novas gerações se casando com holograma, né? Se casando com personagem de anime, querendo ser, né? Querendo abandonar o corpo e viver numa base digital, viver né, no metaverso. Tudo isso a base é gnóstica, né? Por quê? Porque a gnose, né, diz que que a criação, que a realidade, que a natureza é má, né, que isso é fruto de um deus mau, o demiurgo que prende o homem na matéria. Então que, né, nós temos que nos libertar, né, segundo eles, e através da tecnologia chegar nessa evolução né, abandonar esse corpo aqui. Então eu li também outro livro para vocês, né, de
Transgênero para Transhumanismo, né? O livro do Martin Rothbard, né? Li aqui para vocês que é exatamente isso. Por exemplo, o movimento transgênero já é uma forma do que? De começar a condicionar as novas gerações a não se reconhecerem, primeira coisa, com o sexo, né, mas com o corpo que eles, né, que você habita, para o quê? Para passar para o próximo passo, é o transhumanismo mesmo, né? Não querer mais ser humano, não querer estar nesse corpo. Isso, obviamente, é uma mentira, né? Uma mentira do inimigo. Vamos continuar aqui, né? Então, ele vai falando um pouco do Bakunin, né? Que era contemporâneo do Marx, né? Que era o proponente do anarquismo, né? Então ele fala assim, no seu trabalho mais conhecido, né? Chamado Deus e o Estado, o anarquista russo Mikhail Bakunin, né? Em um ponto, ele trata a humanidade nos termos do mito edênico, né, fazendo referência à Bíblia, né, ao Éden, né, dizendo assim: Satanás faz o homem ter vergonha, né, da sua ignorância bestial e da sua obediência. Ele emancipa o homem, ele sela, né, ele imprime no homem, né, o seu selo de liberdade e de humanidade. Ao, vamos dizer, induzir o homem a desobedecer e a comer da fruta da árvore do conhecimento. Tá? Pessoal, quer algo mais claro do que isso? Eles sabiam muito bem com o que eles estavam lidando e o que eles estavam promovendo, né? Então, de novo, né? Ele aqui, que se diz um anarquista, né? Ele vê que a primeira coisa que ele tem que atacar é o quê? É Deus, né? É a moral cristã, né? Falar que o inimigo de Deus, que Satanás, que, né, a palavra no original é Hasatan, que quer dizer adversário, opositor, né? Na verdade, ele é o emancipador do homem. Esse é o mesmo papinho que a gente vê essa galera até hoje falando, né? O Klaus Schwab, eu li para vocês o livro dele aqui, que ele fala, né, das tecnologias prometeicas, né, do impulso prometeico, porque, né, Prometeu e Satanás é a mesma coisa. Prometeus é vamos dizer, a versão grega, né, de Lúcifer, né? Lúcifer é a versão hebraica, né? Mas então para eles é o seguinte, é isso, a gente tem que se rebelar contra esse Deus opressor, né? Todo esse discurso ao patriarcado, tudo isso é o mesmo discurso a respeito de Deus, pessoal, só que eles vão mudando a linguagem, né? As feministas, não, por quê? Porque Deus é o pai, né? Então tem que atacar o pai, é o patriarcado, né? Na parte econômica, não, nós temos que atacar, né, a sociedade privada, né, a propriedade privada, temos que atacar, né, a família, a burguesia, né? Mas é tudo o que? Isso é a base bíblica, né? Então ele está falando claramente, né, que olha aqui, então o Bakunin, ele via os humanos como criaturas bestiais, né? Mas que eles precisavam ser iluminados. É o mesmo papo iluminista, né, pessoal? Que pelo que? Iluminados pelo conhecimento de Lúcifer, né? Pela luz de Lúcifer, né? Então, né, esses homens, as criaturas bestiais da humanidade, aqueles que conseguiram ter um grau maior, né, de pensamento do que os outros animais, né? Eles tinham o poder de pensar e o desejo de se rebelar. É sempre esse discurso de rebeldia, de, né, se rebelar. De novo, né, pessoal, quem que é o primeiro rebelde, né, conforme o Saul Alinsky diz lá no livro Regras para Radicais? Lúcifer, né, o primeiro que se rebela contra Deus. E eles vêm vendendo esse mito da rebeldia, pessoal, infelizmente, na cultura pop também, né? Eu que cresci com Guerra nas Estrelas, Star Wars, né? Mas depois é o quê? Os heróis são os rebeldes, né? Você tem que se rebelar, né? Sempre a contra-cultura dos anos 60 é tudo isso, né? Seja rebelde, né? Seja herói, né? Seja marginal, seja herói, mas é sempre isso, né? Rebelde sem causa, né? É rebeldia, né? Rebeldia, o filme né? O Rebelde sem causa, o filme do James Dean, né? Então, os anos 60 todos, na verdade 50 já, né? O filme que em inglês é East of Eden, né?
que já tem na referência do nome essa coisa da expulsão do paraíso, né? Aqui no Brasil o nome foi Rebelde Sem Causa. Sempre essa coisa da rebeldia, da promoção da rebeldia, né? Então o Bakunin, né, ele tinha esse pensamento que o homem tinha se desenvolvido tanto coletivamente quanto individualmente de animal para ter o pensamento e do pensamento para a rebelião. Então a rebelião seria o último estágio do pensamento humano. Olha só que bonito, né? Então o jovenzinho na sala de aula, né, o professor universitário joga toda essa bobagem e o jovenzinho acredita. Então ele fala, olha, você tem que se rebelar contra o sistema, rebelar contra os seus pais, né? Rebelar contra, né? Então o pai educa, né, os filhos, e o filho está indo super bem, chega na universidade, e hoje em dia, infelizmente, cada vez mais cedo, né, já às vezes é no ensino médio, né, sabe, já começa essa doutrinação, e fala, não, você tem que se rebelar, o negócio é ser rebelde, né. Então, como a maioria dos anarquistas, né, Bakunin, ele tinha as suas raízes intelectuais na ideia do Rousseau, do nobre selvagem, né. Rousseau também, que foi um dos pensadores que deram sustentação intelectual para a Revolução Francesa, né? Obviamente ateísta, né? Contra Deus, né? Então o nobre selvagem, que via a civilização e as instituições, elas são más, né, no mundo, né? Então instituições, casamento, né, igreja, né? Tudo isso é ruim. E ele determinava, né, que elas não poderiam ser reformadas ou alteradas, portanto elas teriam que ser destruídas, né, para que a nobreza inata da humanidade pudesse emergir, né, como um processo natural, né, para libertar a humanidade das convenções sociais que foram determinadas. Agora é um contrassenso, né, porque afinal de contas, se todos somos homens, né, se é uma humanidade, será que exatamente a busca por Deus não é algo inato no homem? Né? Se essas instituições como a igreja, né, como o casamento, elas exatamente não foram um processo natural claro, inspirado por Deus, mas da onde que surgiu? Se a pessoa não acreditar em Deus, se você for ter uma abordagem meramente, né, filosófica, sociológica, né, antropológica, como que você explica que esses impulsos nasceram também de uma forma inata, né, no ser humano? Do que? De casamento, de monogamia, né, de maternidade, paternidade. Todos esses conceitos nasceram naturalmente, né? O conceito de Deus, então se Deus não existe, mas por que então que o homem inventou esse conceito de um criador maior e que cria uma ordem daquilo que é correto, né, de certo ou errado, de lei, né? Para o quê? Para existir sociedade, para as pessoas, né, não viverem na barbárie como animais, cada um, né, matando o outro, roubando o outro, né? Então, só existe civilização, pessoal, porque existe essa estrutura, né, social que na verdade é religiosa. A gente tem os 10 mandamentos dados, né, na Bíblia, que até hoje é a base do direito, né, do direito romano, do direito anglo-saxão, independente da cultura que seja. Sabe, isso é o quê? Isso é inspirado por Deus, pessoal, né? Mas para eles não, né? Eles têm que destruir isso, né? Tem que destruir isso. Tanto a gente vê o resultado disso, como por exemplo, né, na Revolução Francesa, foi um banho de sangue, né? Depois eles começaram a matar eles mesmos, né? Os próprios Marat, né? O Danton, né? Robespierre, todos eles morreram, né? Por quê? Porque é autodestrutível, né, pessoal? E aí o Bakunin, ele também seguia o pensamento do Marquês de Sade, que também é um, né, contemporâneo ali da Revolução Francesa, né, aquele completamente libertino, né? E aí tem toda a questão também entendeu como que pode subverter através do sexo, né? Essa subversão através do sexo, né? Na teoria de que o grande trabalho do homem, da humanidade, é destruir. Literalmente, pessoal, tá? Não é construir.
que o grande trabalho, se existe algum propósito maior para o homem, está na destruição. Existe realização, existe prazer na destruição, existe poder na destruição. Tudo isso é satânico, né, pessoal? Obviamente, né? Esse impulso de destruição satânico, né? Mas essas pessoas se permitem, né, ser, não é nem influenciados, é possuídos mesmo, pessoal, por essas, né? Não é nem ideia, não é nem conceito, é demônio mesmo, né? E vendem isso como filosofia, como, né, como arte, como pensamento, né? Mas são pensamentos destrutivos. É como se, sabe, se a gente traduzindo, né, numa linguagem, vamos dizer, mais fácil atualmente, né, por exemplo, um computador é um vírus destrutivo, que né, um programa que você instala no teu computador que é para destruir o computador, não é para destruir. Obviamente que nós não somos computadores, né? Estou fazendo só uma analogia. Mas, né, então, e aí, a partir dessa destruição, a natureza, né, ela inevitavelmente irá reconstruir uma dispensação perfeita, né? É a tal da utopia que eles acham, né? E tem toda, né? Para eles é o processo alquímico, né? Do solve e coágula, né? Então primeiro a gente precisa destruir, dissolver para depois coagular de uma forma mais perfeita, tá? Então só para vocês entenderem, pessoal, que realmente isso influencia o pensamento deles, né? Então, tanto o Bakunin, né, quanto o Marx, né, eles seguiam, né, essas doutrinas ocultistas, né, gnósticas, talmúdicas, cabalistas, né, para desenvolver os seus sistemas filosóficos, né, os seus sistemas políticos, né, no caso, né, o Bakunin, e tem gente que eu conheço que se acha mais com orgulho, né, fala, não, eu não sou marxista e comunista, eu sou anarquista, entendeu? Os dois pensamentos indiferentemente chegam no mesmo ponto, que é o quê? Destruição, é niilismo, né? Através do ateísmo, através da negação de Deus, através da negação da realidade, né? Da vida. E elas o quê? Elas promovem o tal do materialismo positivista, né? Não tem nada de positivo, no positivo no sentido que você tem que provar, tudo tem que ser provado, tá? E é materialista, então não tem espírito, não tem Deus, né? Obviamente que internamente eles sabem da questão oculta, né? Só que para fora eles querem promover o que nas massas ateísmo. Não acredite em nada. Tudo é o poder, é matéria, né? Então, para eles, Deus é identificado com a noção de espírito, né? Então, portanto, o diabo, para eles, que é opositor de Deus, né? Ele deve ser equivalente à matéria, né? Então, o Bakunin, ele de uma forma simplista, ele diz que a inteligência só pode ser, vamos dizer, relacionada à matéria, tá? Obviamente que eles fazem uma confusão, né? Por isso que você vê toda a ciência, né, de pós-iluminista que fala assim que a inteligência é uma propriedade emergente da matéria, né? É um fenômeno emergente da matéria, o que é mentira, pessoal, né? A ciência nunca conseguiu explicar, né, da onde que as células, os neurônios, da onde que, né, você isola o neurônio, da onde que, né, não tem personalidade, não tem pensamento, não tem nada, né? Eles não conseguem explicar a propriedade emergente né, da inteligência, da alma de cada um, por que cada um, né, tem um pensamento e uma identidade, né, irmãos univitelinos, cada um tem né, o seu pensamento, a sua identidade, a sua característica própria.
Ah, então, o, o livro é um movimento, né? Um movimento russo chamado Narodnaya Volya. Ele mostra as raízes do anarquismo russo, né? E esse nome ele está associado com as afirmações do Mikhail Bakunin, né? Mostra que o Bakunin também ele tinha uma base oculta muito forte. Ele era um maçom grau 33. E aí a gente vai chegando nos pontos, né? E aí a gente vai chegando. E claro que a maçonaria era promotora de ideias revolucionárias, né? A maçonaria sempre quis subverter a igreja, né? A monarquia. O que confunde muitas pessoas é por que então que, né, principalmente, né, durante o iluminismo, né, com os Illuminati, o Adam Weishaupt, por que vários monarcas foram se fazendo parte da maçonaria, foram se juntando. Primeiro, ignorância, né, pessoal? O segundo é corrupção, né? O mesmo desejo, o mesmo engano que a maçonaria continua promovendo até hoje para as pessoas. Olha, você vai ter um círculo influente, né? E muitos monarcas eram paranoicos, né? Muitos monarcas, infelizmente, de uma sucessão, tinham um problema de sucessão, né? De um pai para o filho, né? Monarca, muito grande. E muitos não tinham uma formação tão boa, né? Intelectual, e eram paranoicos, sempre com medo de perder, né? o seu trono, serem destituídos, e achavam que a maçonaria ia ser um círculo que os iriam proteger. Tá? Então você fala, poxa, como que alguém, né, como que o monarca, por exemplo, se une a uma sociedade que quer derrubar a própria monarquia, né? Mas aí que tá, muitos achavam, não, se eu fizer parte, eu vou estar dentro e eu vou conseguir, né, manipular, eu vou conseguir me perpetuar, entendeu? Aquela coisa, se eu não posso vencer, né, vou me unir a eles, assim. Mas enfim, né, então o Bakunin, maçom, né, e aí toda a doutrinação, né, então por mais que ele fale publicamente nas suas obras, né, com uma linguagem, da mesma forma que o Marx, que pareça simplesmente política, né, filosófica ou política, por trás, pessoal, a origem do pensamento, o que formatou a cabeça deles e o que eles realmente acreditam é tudo ocultismo, pessoal. A base está no ocultismo, é o quê? E coisas nem tão escondidas, né? Porque só a gente procurar um pouquinho. O professor universitário talvez não fale, mas, de novo, né, na obra do Bakunin, ele fala da rebelião, de se identificar com o diabo, se identificar com Satanás, rebelião contra Deus, né? Como o Marx também, nos seus escritos, nos seus poemas, Olanemo, né? Vários poemas dele. É satânico, é literalmente satânico, abertamente satânico, né? Então, em última instância, né, o bolchevismo, né, né, ele fez um pequeno parênteses com o anarquismo, mas o anarquismo e principalmente o bolchevismo, o comunismo, ele ultrapassa qualquer problema filosófico, né, qualquer conflito filosófico, né, conforme ele reconhece, né, dentro da sua hierarquia de liderança, né, que qualquer referência à justiça, à liberdade, à igualdade, né, é simplesmente um instrumento quase que de encantamento, um instrumento de hipnose, né? São termos, o palavreado, a linguagem é uma linguagem hipnótica, ele usa a palavra inclusive aqui sorcerers, de feitiçaria, né? Com o objetivo no final de tomar o poder político e obviamente os meios de produção, né? Roubar as pessoas, destituir as pessoas do fruto do seu trabalho, né? Para tomar
E isso para ser controlado pelo círculo íntimo do partido, que é a elite. Então, de novo, né, pessoal? No caso, os operadores políticos, é como a gente está vendo hoje no Brasil, eles são agentes, são ferramentas de quem está por trás. Quem está por trás é o sistema financeiro, são os banqueiros, pessoal. Tá? Então, como eles fazem? Eles pegam pessoas sem caráter que estão dispostas a vender sua alma para, né, no campo político, obedecer a eles, porque, né, se é um banqueiro, o banqueiro não pode fazer lei, né? Um banqueiro não pode mandar soltar ou mandar prender. Então ele, o quê? Paga, subvencia partidos, né? Dá dinheiro, as pessoas se corrompem, né? Tem outras formas de corrupção também, como a gente viu nos Estados Unidos, como o Epstein, né? Que isso é usado ao longo da história, né? Do que de comprometimento pessoal, de, né, muitas vezes material sexual, como a gente está vendo aqui num caso recente, né, de um banco recente aqui, né? Para o quê? Para chantagem, principalmente isso, chantagem, né? Você ter as pessoas na sua mão. Quando não, né, assassinato, coerção, morte, né? E então você tem essa classe política que é operativa. E aí o que eles criam leis que favorecem, obviamente, a elite, que continua escondida, que continua não aparecendo, pessoal. Tá? E é basicamente, né, é isso. Aí ele passa por, né, uma outra parte aqui, o Stephen Flowers, aqui, o autor, ele diz assim, é notado, né, que os eslavos, né, em geral, e os russos em particular, eslavos são todos, né, por exemplo, poloneses, né, lituanos, Bielorrússia, né, ucranianos, todos são né, a Eslováquia, a Eslovênia, todos considerados eslavos, né? Mas ele fala, nos russos em particular, eles têm, vamos dizer, um lugar especial nas suas tradições para o conceito do diabo, né? Então, na religião, vamos dizer, popular russa, né? Quando, na época da Revolução de 1917, ainda havia uma mistura da ortodoxia cristã, a igreja russa ortodoxa, com a demonologia rural, vamos dizer assim, né? Você tinha então um paralelo entre o paganismo, né, xamânico rural com a igreja, né, ortodoxa. É o que é esse sincretismo religioso que a gente vê, né, aqui no Brasil também, né, enfim, né, o sincretismo entre, por exemplo, a pagelança indígena ou das matrizes africanas com, né, o catolicismo, né, esse sincretismo. Então, ele continua essa fé dual, né, essa dualidade, né, que em russo a palavra me perdoe se alguém fala russo aí, porque eu não sei, não falo russo, né, vou tentar dvoeveri, enfim, é um fenômeno conhecido, né, lá na cultura lá, né. Isso mostra, né, como vamos dizer, o povo russo, né, ele era tipicamente conservador, né? A estrutura esse sincretismo religioso, ele permaneceu quase que inalterado, né, do período da conversão dos russos para a ortodoxia no século IX até os séculos seguintes, né? Então, quando o cristianismo chegou na Rússia, né? Porque era o que? Era só paganismo, né? Era só, de novo, né, essa religião xamânica, muita questão de runa, né? Também dessa mitologia nórdica também influenciava bastante, né? Então, no século IX, né, que realmente o cristianismo foi introduzido, né, o cristianismo ortodoxo na Rússia, mas
se perpetuou, né, esse sincretismo religioso, né. Nos séculos anteriores, né, nos países eslávicos e bálticos também, né, havia também uma influência das tribos do norte do Irã, né, os sítios, os samártios e os alãos, né, que tinham também essa tradição zoroastriana, né, tanto do mitraítica, de Mitra, e também de Zoroastro, né, então você também teve essa influência, né. Então você tem uma relação também entre os eslavos, principalmente naquela parte ali, né, da Armênia, né, dos istãos, né, Cazaquistão, o Besquistão lá, mas também da Geórgia e até né, você tem ali, né, a Ucrânia, né, a Odessa ali, né, no sul da Ucrânia, né, então se tinha toda essa influência do sul, né, de lá dessas tribos iranianas, né, que foram subindo as estepes em direção ao norte e influenciaram, enfim. Então, na tradição zoroástrica, né, você tinha as forças da luz e as forças das trevas, né, e principalmente isso no maniqueísmo, né, de Mane, que não é bíblico, né, pessoal? Porque para eles essas forças elas eram equivalentes, o mal e o bem eram equivalentes. E biblicamente você sabe que, né, o diabo não é equivalente a Deus. Deus criou tudo, o diabo é uma criatura de Deus que se rebelou, mas que, né, não, ele está derrotado, né? Já foi inclusive vencido na cruz do Calvário. Jesus já venceu, já despojou, né? O Satanás já tomou a chave da morte e do inferno. Enfim, então é uma heresia, né? Um erro, né? Você ter esse conceito de que né, são equivalentes as trevas e a luz e as trevas são equivalentes. Não, né? Inclusive aí já mais no taoísmo, né, que também tudo tem uma influência, né, pessoal? Porque você pensar na Ásia é o que eles chamam de uma ponte terrestre, né? Você não tinha grandes, você não tinha mar separando as culturas, né? Então a influência era muito grande. E aí no taoísmo, por exemplo, você tem esse mesmo conceito, né? Você tem o símbolo do yin e yang, né? Também taoísmo, depois shintoísmo, né? Do que? Né, da luz e trevas equivalentes, e você tem um pouquinho de, né, no branco você tem um pontinho preto e no preto você tem um pontinho branco, né? Então um pouco de bem no mal e um pouco de mal no bem. O que também, de novo, é mentira, né, pessoal? Porque não existe isso, né? Porque tudo vira o quê? Relativismo moral, vira tudo cinza, né? Você pega a tinta, né? Tinta branca e tinta preta, pinga uma tintinha branca no preto, vira cinza, pinga uma tintinha, vira o que? Vira, né? Não é. Então bem é bem, mal é mal, pessoal. Não tem como, né, relativizar, enfim. Então, né, segundo eles, né, uma conexão com as deidades do bem ajudava a fortalecer o indivíduo, né, enquanto as deidades do mal, das trevas, elas poderiam ser agradadas ou compradas, tá? E aí você ganhar uma proteção. É a mesma coisa, como aqui, né? Pessoal, tirando o cristianismo e o monoteísmo cristão, todas as outras religiões, né, elas são as mesmas, né? De novo, você varia, né, os nomes das entidades espirituais, né? Mas os arquétipos são os mesmos, tá? Então, é a mesma lógica aqui, por exemplo, né, da matriz, das matrizes africanas, do que, não, então eu tenho que pedir proteção né, para a entidade do mal, né, fazer um trabalho lá para Exu e tal, né? Vocês estão entendendo? No caso aqui, para eles, são as entidades da tradição deles, mas que, de novo, né, só vai mudando de nome, né?
como eu falei, né? Satanás, Prometeus, né? Apolo também, Lúcifer e Apolo. Aí você tem, né, Ísis, que é Ishtar, é Astarote, é a mesma coisa, pessoal. Você vai trocando os nomes, né? Então, junto com essa população, né, que acreditava nos poderes mágicos dos santos, né, que como aqui teve, né, eu acho que é o Candomblé, né, que fez isso, que pegou os orixás africanos e atribuiu um nome cristão, né, de um santo cristão, para os, né, os escravos poderem adorar, né, ou continuar adorando as entidades, por isso que é o tal do santo de pau oco, né? Então tinha um santo ali que eles, né, cavavam por dentro do santo e botavam ali um fetiche, né, botavam ali, né, uma representação da entidade que eles estavam adorando, tá? Aqui também é a mesma coisa, então, né, você tinha lá os santos, por isso que, de novo, você não tem que adorar ninguém, não tem que adorar um ser criado, não tem que adorar homem, né, pessoal, mas, né, então, para aquele panteão de santo ali ortodoxo, eles também adoravam os deuses eslávicos no nome de, então, né, o santo tal equivale ao deus tal, né, entidade tal. Enfim, né. E os poderes dos demônios também, né, de vários, né, demônios poderosos, de várias hierarquias, né. Você tinham vários cultos e seitas, né, no final do século XIX e no começo do século XX na Rússia, né, que passavam, né, por ser cristianismo, né, mas que tiveram um papel importante, inclusive, né, na noite da Revolução Bolchevique, né. Muitos dessas seitas, né, eles rejeitavam, né, a espiritualidade da ortodoxia, né, cristã russa, né, da igreja ortodoxa, e eles desenvolviam seus próprios ensinamentos, né, suas próprias, enfim, seita, né, pessoal. E geralmente a base era, de novo, gnóstica, né, e gnóstica, cabalista, né, e muitos deles, né, eles detinham essa promessa do surgimento de algum tipo de paraíso terrestre, né? E isso é importante ligar com o marxismo, porque o final teleológico do pensamento marxista é espiritual, pessoal. É o quê? É uma utopia, né? É depois que, né, as fases, né, evolutivas, econômicas e sociais, né, então, né, do feudalismo para o capitalismo, do capitalismo para o comunismo, do comunismo para o socialismo e do socialismo para esse... Você está entendendo que é o conceito espiritual e ele vem disso, e por isso que ressoa com as pessoas, por isso que muita gente acaba aceitando, porque ele vem de algo que na verdade é espiritual, e a pessoa às vezes não conhece, né? Mas ouve aquilo e faz sentido de uma forma inata, do que né, de viver uma paz na terra, né, onde tudo vai ser de todos. Isso, pessoal, só Deus vai instaurar isso, né, com a Jerusalém celestial, quando Jesus Cristo tiver voltado. O homem nunca vai conseguir fazer isso, né? O homem nunca vai conseguir substituir Deus pelo seu próprio esforço no Estado, né, construindo um Estado, né, da coletividade humana. Isso de novo, é igual a Torre de Babel, né, Nimrod querendo né, tomar o lugar de Deus. Então, é esse paraíso na Terra, do aqui e agora, né, que está ligado com o Tikkun Olam dos cabalistas, do que? De vamos restaurar, né? Deus, coitado, ele é insuficiente, cabe ao homem, né, criar o paraíso na Terra, porque Deus não conseguiu fazer, Deus falhou, né? Deus, na criação, quebrou lá os husks, quebrou os vasos, e daí gerou os clipotes, gerou o mal, porque, na verdade, o Deus que é o culpado, e cabe ao homem fazer esse processo de restaurar a natureza, restaurar a criação do Tikkun Olam, entendeu? Tudo isso é ocultista, pessoal,
tá? Então, isso, obviamente, vai contra o pensamento cristão, né, de que quem institui isso é Deus, né? Algumas dessas seitas, né, elas eram ideologicamente racionalistas e materialísticas. Então, olha só que engraçado, né? Como que você consegue... É o tal do duplo pensar que o George Orwell falava, né? Como que você consegue, ao mesmo tempo, né, promover o materialismo e o racionalismo, né, apoiando essas questões ocultas, né? Porque, na verdade, é a rejeição a Deus e ao princípio de Deus. Que, de novo, Deus que... Pessoal, não tem como você abordar, né, ontologicamente, quer dizer, o que é a realidade, o que é a natureza das coisas, se não for da forma que Deus instituiu. Tem uma ordem correta. E toda vez que o homem rejeita essa ordem e ele quer, ele mesmo, né, criar todas essas categorias filosóficas, né, ele vai cair no erro. Ele vai cair em contrassenso, né? Então, eles profetizavam, né, que haveria um tempo onde a humanidade, como um corpo coletivo, iria se tornar como Deus. E isso também, de novo, que, pessoal, é uma tentativa de substituir a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo coletivo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Aqui eles querem substituir a igreja como um corpo coletivo, onde quem que vai ser o cabeça? Vai ser o anticristo, né? E o que a gente está vendo, né, o que eles já diziam, que isso aqui foi influenciar o Teilhard de Chardin, que eu já falei, aquele, né, padre jesuíta que criou toda a tese da noosfera, que depois, né, influenciou os vários cientistas, né, vários pensadores, né, muita gente do Vale do Silício vê o Teilhard de Chardin como sendo, né, um profeta, né, o Noah Yuval Harari também, que o quê? Que a internet e a tecnologia é a forma materialística deles literalmente fazerem com que o ser humano vire um cérebro global. E o próximo passo disso é o quê? É implante neural, por isso que eles querem, né, estão nesse processo de condicionamento de todo mundo aceitar futuramente um chip, né? E isso é bíblico, pessoal. A gente lê em Apocalipse 13, tá ligado à marca da besta, tá ligado a esse cérebro de controle global que vai ser o quê? Liderado pelo anticristo. E se você não quiser participar disso, você vai ser perseguido, você vai ser morto, né? Se você não aceitar essa marca, né? Essa tecnologia. Isso é bíblico. Então, seitas como a Raskolnik, né, os Molokans, olha só que interessante, faz uma referência a Moloch, né, os Molokans, os Dukorozis, tá em russo, eu estou tentando, né, os Studinis, os Neo-Studinis, os Niemolaiek, né, que quer dizer aqueles que não oram, olha, o Medalinisk e os Nieplatinisк, que parece que é neoplatônico, né, Neoplatinisк, né. E outros, né, que ensinavam a respeito do mal da propriedade privada e o mal da igreja ortodoxa russa, né, porque é cristã. Então eles promoviam a fraternidade universal humana e o advento de um paraíso na terra, né, que seria, na verdade, a verdadeira forma do cristianismo, da mesma forma como a gente vê hoje, né, os esquerdinhas tentando se apropriar do cristianismo, né? Né? Não, Jesus era um revolucionário, né? Então ele já não é novo, pessoal, isso é antigo, né? E somado a esses, né, haviam seitas mais extremas na Rússia, né, que incluíam os Klist, né, que eram sussurradores, ele está tentando traduzir, né, do russo aqui, e os Skloptsi, que eram os mutilados ou castrados, né, que isso foi uma derivação dos Klist, né. É isso, uma seita vai surgindo da outra, né, um abismo chama outro abismo, né. Então esses Klist eram libertinos que praticavam uma forma de misticismo que envolvia flagelação, né, e isso é proibido na Bíblia, né, Deus lá em Deuteronômio proíbe você se cortar, proíbe você, né,
e, obviamente, orgias sexuais, né? Não, desculpa, não é que não é whispers, não é sussurrando, não é whippers, é aqueles que se chicoteiam, tá, pessoal? Então que é o que? Para ter derramamento de sangue, né? Igual a gente vê em seitas xiitas, né, do Islã também, eles se chicoteando, né? Ou mesmo aqui, né, tem os católicos, né, que acham que aquela coisa não tem que se derramar sangue. Tudo isso é demoníaco, tá, pessoal? Né? Deus proíbe derramamento de sangue na Bíblia, né? E nos seus rituais ele chamava de radnia, né? Que geralmente se tornavam em orgias sexuais acompanhadas de flagelação também, né? De autoflagelação. Também está ligado aos bacantes, né? Lá, a ritualística grega também de sempre o que era ritual sexual com orgia, com intoxicação, né? Geralmente com né, vinho na época, né? E depois que estava todo mundo muito maluco, muitas vezes tinha canibalismo, assim, né? Então a função religiosa para eles, né, era que, olha lá, que é melhor se arrepender através de... primeiro tem que praticar pecados graves, né? A mesma coisa do sabatianismo, né, pessoal? As coisas rodam e chegam no mesmo lugar, né? Então, não. Né, primeiro você tem que pecar para depois você ter perdão, né? Então, haviam dezenas de milhares, né? Aqui ele fala tens of thousands, né? Centenas de milhares mesmo de membros dessa seita, né? E eles se organizavam em células chamadas de arcas, tá? Que eram liderados por homem e mulher, né? Que eles se auto-intitulavam de Cristo e de a Mãe de Deus, tá? Então, pessoal, de novo, como o inimigo tenta imitar, porque a igreja, né, a igreja primitiva lá em Atos 2, ela nasceu como célula, como a gente tem até hoje nas igrejas aqui, células, né, que se encontravam nas casas. E aqui eles, né, tentando se apropriar da linguagem cristã, né? Não, então aqui, esse casal aqui, ele é o Cristo, ela é a Mãe de Deus, né? Obviamente fazendo uma referência a Maria. E vamos fazer, a gente vai se reunir aqui, mas vai para fazer orgia sexual, né? Para fazer flagelação, para fazer, né? Como, né, o Sabbatai Zev já tinha, né, promovido ali no século 17, e depois, né, no século 18 você tinha o Jacob Frank, né, promovendo isso também na Alemanha, em Frankfurt, que foi um dos caras que na verdade era o mentor espiritual do Adam Weishaupt, que é o fundador do Illuminati. E essas práticas, pessoal, se continuam, né, até hoje, né? Você tem lá no Epstein, na ilha lá, fazendo a mesma magia sexual, pessoal, né? A elite europeia fazendo as mesmas coisas, né? Enfim, vamos encerrar o nosso vídeo de hoje. Então é interessante a gente ver, pessoal, que independente dos desdobramentos, né, do nome que tem, você tem, como eu falo, duas religiões na Terra, né? A verdadeira religião, que é buscar a Deus, se voltar a Deus e, né, se arrepender e receber o que Deus, né, a ordem perfeita que Deus instituiu para tudo, para a realidade, para a natureza, para casamento, para homem e mulher, para criar filho, para, né, crescer e multiplicar, para, né, trabalhar, gerar riqueza. Tudo isso Deus já deixou né, a forma correta, né, e principalmente a Bíblia, né, é o manual do ser humano na Terra, né. E as outras variações, pessoal, que é tudo distorção disso, é tudo cópia e distorção, que é o que? É tudo o inimigo, né, o diabo, subvertendo a palavra de Deus, independente da forma que for, da cultura que for, pessoal. É só subversão. E claro, quando você faz uma comparação religiosa, né, sistemática, você vai vendo que é a mesma coisa, o discurso é o mesmo, independente da religião, da língua, né, do estilo, né, cada um vai ter as suas peculiaridades, mas o pensamento, pessoal, é o mesmo, né? Tudo em oposição a Deus, né? Sempre no final que
buscando a destruição do ser humano, física e espiritual. Por quê? Porque quem promove isso odeia o ser humano. Tudo isso vem do diabo, tudo isso é distorção do plano original de Deus, feito pelo diabo, essa grande mentira para subverter o homem. Ele, é aquela história, ele conta a mentira que for necessária para encantar. Então, se o cara é mais... né, se ele se ele é ateísta, não, então é um materialismo, aqui é científico, aqui é racional. Se a pessoa já gosta mais é mais aberta para a questão espiritual, não, então vem para a espiritualidade. Se a pessoa é o que? É pé na jaca, né? É sexo, então, tem de tudo, é sempre o que? Para subverter, corromper, destruir, no final é isso, né? A Bíblia diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Ele é o inimigo das nossas almas. Ele não é só inimigo de Deus, ele odeia o ser humano, pessoal. Ele tenta, de novo, né? Não consegue fazer nada contra Deus, então ele tenta atacar Deus por tabela, através de nos atacar, destruir o quê? Quem Deus fez a sua imagem e semelhança. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos o quê? A menina dos olhos de Deus. Ele então tenta fazer alguma coisa contra Deus, nos destruindo, nos atacando, né? Então, pessoal, né, a gente encerra nosso vídeo. Se você, assistindo esse vídeo, alguma coisa tocou em você, você entendeu finalmente que você precisa se arrepender e se reconciliar com Deus, fazer o caminho de volta, chega de viver em rebeldia achando que você é o próprio Deus, que essa é a primeira mentira, né? Não, eu que decido, eu que mando na minha vida, não existe Deus, essa é a primeira mentira do inimigo, né? Falar para que você seja o Deus da sua vida, em vez de você entender que não, nós somos criados por Deus, nós somos, né, falhos, somos limitados e a gente precisa o quê? Receber o amor de Deus, ter perdão dos nossos pecados, amém? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, como que a gente recebe essa salvação, recebe de graça essa salvação? Confessando a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quero te convidar a fazer essa oração comigo hoje, amém? Essa decisão de você o quê? Se arrepender, né? Deixar o passado para trás, essa identidade, sabe, que pode estar ligada, né, a uma autoimagem negativa, né, uma dependência de vício, de sexo, sabe, ou até espiritualmente, comprometimento espiritual, que você às vezes com uma boa intenção de buscar Deus, mas por caminhos errados. Eu quero dizer que o caminho é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E hoje ele te chama, ele se apresenta a você, ele te convida a ter um relacionamento de pai e filho ou filha com ele, um relacionamento filial, e viver uma nova vida, ser uma nova criatura, morrer para o teu passado, para os teus erros, para os teus pecados, e ressuscitar, renascer para uma nova vida em amor, amém? Com a graça de Deus, com a direção de Deus, com o Espírito dele habitando em você, vivendo em você. E essa é a vida eterna. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo, Pai, dos meus pecados. Eu peço a Ti perdão, Senhor, de todo o erro, Pai. Eu reconheço a minha falha, a minha necessidade Senhor, de ter o Teu perdão, Senhor, de receber o Teu sangue que me lava e me purifica de todo pecado. Então, hoje, Jesus, eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o meu Salvador, meu Senhor. Tu é o meu Deus, Pai. Eu Te agradeço pela Tua graça, que hoje me alcança e me salva, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, Pai. Eu me abro, Senhor, eu Te convido, Espírito Santo de Deus, venha ser entronizado em mim, venha habitar em mim, Senhor. Pai, entrego a Ti os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, Pai. Todo agir, todo pensar, todo falar, Pai, eu entrego a Ti. Eu peço que a partir de hoje Tu venha me dirigir, conduzir os meus passos, me dê sabedoria, eu peço a Ti, Pai. Dá ordem aos Teus anjos, Pai, para que me guardem também, para que eu não tropece em nenhuma pedra, Pai. Eu peço, Senhor, que Tu venha revelar qual é o Teu propósito para a minha vida, que eu cumpra, Pai, o Teu querer na minha vida aqui na terra como no céu, Senhor. Eu quero que seja feita a Tua vontade na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela salvação, pela Tua graça que hoje me alcança, Pai, porque eu sou um contigo, Pai, pelo Teu Espírito que hoje, Pai, me ressuscita, Pai. Eu sou, Pai, Teu filho ou Tua filha a partir de hoje para toda a eternidade. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça e pela Tua salvação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, você tem um documento
amém? E Deus não pode mentir, pessoal. A palavra dele não volta vazia, então ele já deixou aqui, né, o nosso documento, a nossa certidão de nascimento espiritual. Amém? Compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter comunhão com Deus diariamente, de oração, de leitura da palavra. Para quê? Para você renovar a sua mente. Amém? A palavra é nosso alimento espiritual, ela transforma a nossa mente. E busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, né? Obviamente uma igreja bíblica, né? Cuidado com as falsas igrejas que, né, se passam por cristãs, mas não são. É uma igreja que, sabe, onde você vai crescer na graça e no conhecimento, você vai ser acolhido e, né, vai ter irmãos mais velhos que vão te ajudar nessa nova caminhada. Amém? Ore e peça a Deus para que te conduza num lugar onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Entre em contato, peça o seu, você vai se divertir, vai se emocionar, vale a pena demais, tá? Presentar, se você quiser dar um presente diferente para quem você ama, tá? Peça aqui e depois você me escreve, né? Ou quiser ver um feedback de quem já leu, entra no meu Instagram lá, eu deixo ali, tem vários destaques, né? Leitores felizes, onde eu geralmente sempre registro as mensagens que o pessoal me manda, né? De gente que já leu. Então, né, é uma boa forma de você, de repente, falar, poxa, será que vale a pena? Dá uma olhada lá, leia, você vai ver que vale a pena mesmo. Então entre em contato, peça o seu. E é isso, pessoal. A gente se vê quinta-feira, tá bom? Desejo uma excelente semana para vocês, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Tchau.